Olá, turma! Hoje nós vamos falar sobre as funções de múltiplas variáveis com principalmente dois objetivos. O primeiro deles é ilustrar as linhas de contorno e as curvas de nível, aquelas curvas que nos permitem compreender uma superfície sem conhecer a superfície. E o outro objetivo é descrever o domínio de uma função, quer dizer, uma região no plano XY. E aí nós vamos identificar esse estudo em duas situações: regiões do tipo 1 e regiões do tipo 2. Mas vamos ver tudo isso agora. Vamos lá! E para começar o nosso estudo, vamos resgatar a equação mais fundamental das funções de múltiplas variáveis, qual é z igual a f de x, y. Essa equação ela carrega muito significado. Ela é uma notação que significa um entrosamento das duas variáveis de entrada, aqui sinalizadas como x e y, e esse valor é guardado numa terceira variável chamada de z. Então, ao invés de nós carregarmos, por exemplo, 9 menos x ao quadrado menos y ao quadrado, toda essa quantidade aqui, todo esse valor que depende de x e y, é guardado na variável z. O mesmo acontece com f de xy. Nós podemos utilizar essa segunda notação aqui. Então, f de xy igual a 9 menos x ao quadrado menos y ao quadrado é a segunda opção que a gente tem para guardar o valor total de 9 menos x quadrado menos y ao quadrado. Então, sempre que a gente fizer referência a z, nós estamos tratando dessa quantidade aqui. É claro, para esse exemplo. Assim, nós temos o seguinte significado. Nós temos duas variáveis conectadas através de uma expressão algébrica. Uma expressão algébrica é uma fórmula. Então, aqui nós temos uma que depende das variáveis x e y. Elas são relacionadas aqui, o valor total é calculado mediante essa fórmula e o resultado final é armazenado na variável z. Por isso que z é dado como f de xy. Então, reforçando a ideia, o significado dessa expressão. O z é o resultado da fórmula que relaciona, que conecta as variáveis x e y. E a gente já percebe de início que essa maneira de representar essa conexão aqui é muito mais compacta nesse caso do que falar z igual a 9 menos x ao quadrado menos y ao quadrado. É claro que cada uma delas tem suas vantagens. Ao mesmo tempo que essa primeira é mais compacta, nós não temos exatamente qual é a fórmula dessa conexão entre x, y e z. Já a segunda é mais explícita, revela exatamente como é essa conexão. Portanto, no momento em que x assumir um determinado valor, 2, e y assumir um determinado valor, 0, nós sabemos exatamente como se calcula o valor total armazenado na variável z, que é 9 menos x ao quadrado menos y ao quadrado. Então, nesse caso, o total z é igual a 9 menos 4, portanto, 5. Essa conexão, essa relação entre as variáveis x, y e z, elas dão origem a um terno ordenado, onde a gente guarda, armazena as três informações: o valor do x, o valor do y e o valor total z. E esse terno ordenado, ele representa um ponto no sistema x, y, z, no sistema de coordenadas. Então, nós temos, nesse caso, apenas esse ponto aí. A variável x vale 2, a variável y vale 0 e a variável z vale 5. Então, nós estamos falando num ponto que está exatamente nesse plano xz aqui na frente, e ele se localiza a uma longitude 2, não tem profundidade y, é 0, e uma altitude, uma altura 5. Esse é o ponto x2, y0 e z igual a 5. O conjunto de todos esses ternos ordenados, dados por esta conexão aqui, dados pela fórmula da função, é que determina o gráfico. Utilizando o MATLAB, eu programei um código para mostrar para a gente uma superfície. Z igual a 9 menos x quadrado menos y ao quadrado. Para cada ponto do domínio, eu calculei o valor do z, quer dizer que para cada ponto x e y do domínio, eu calculei o valor do z e fiz o gráfico desses pontos. Então, é uma coleção enorme de pontos. Cada um desses valores de x e y possui uma altura, essa altura é um pontinho. Se eu fizer infinitos pontos, quer dizer, pegar um ponto do ladinho do outro e graficar todos eles, eu vou ter uma superfície mais completa,
como essa aqui, onde a gente verifica a malha, né, a superfície propriamente dita, né? Eu chamei de malha porque parece uma malha, uma folha dobrada, dando origem, aí, dando aspecto que ela tem aqui, ó. Então essa aqui é a superfície que representa um paraboloide, 9 menos x² menos y². Se nós olharmos de cima, nós vamos ver apenas o domínio, quer dizer, o plano xy, que é o chão, é o nosso solo. A mesma coisa acontece aqui. Se nós olharmos de cima, nós vamos ver exatamente os pontos do domínio que foram selecionados para calcular o valor de z. Então, como nós fizemos anteriormente, para cada valor x do domínio, y do domínio, nós vamos calcular a altura z, que vai dar origem a esse ponto. E esse é realmente o ponto que mora na superfície. Todos os demais são apenas informações que permitem a gente calcular esse valor aqui, que é o valor z. O valor z, a altura, é o valor da função, é o valor daquela conexão, daquela fórmula envolvendo x e y. E é esse valor de z que nos interessa. Afinal de contas, uma função na prática determina aí uma realidade, por exemplo, a temperatura de alguma máquina, a pressão em algum ambiente, algum cilindro, entre outros casos. Então esse valor de z revela o valor dessas quantidades, da pressão, do volume, da força, enfim. Então essa quantidade de z é importante, e é importante a gente entender então que toda a superfície criada aqui, ela resulta, ela sintetiza todos os valores possíveis para a pressão, para o volume ou qualquer outra aplicação possível. Isto quer dizer que cada um desses pontos foi calculado o valor de z, e aí esse valor de z monta ou define uma superfície. Como eu disse, é uma superfície muito parecida com essa aqui, tem essa característica. Se nós temos o gráfico, nós percebemos que ela tem um valor máximo aqui na região em amarelo, e na região laranja ela vai diminuindo, na região em verde ela diminui mais, na região em azul ela está diminuindo ainda mais. O valor de z pode ser obtido aqui na lateral, então se nós olharmos isso de perfil, de lado, nós vamos ter 9 como valor máximo, depois vai diminuindo, a região laranja está entre 7 e 8, a região em verde está aqui entre 4 e 6, a região em azul está abaixo de 4 aqui. E é basicamente em torno dessa análise, lugares com maior altitude, com maior valor, lugares com menor altitude e menor valor, que nós temos as curvas de nível, as linhas de contorno, que são regiões determinadas por um corte. Como nós já estamos olhando de lado, é como se um plano cortasse exatamente na horizontal aqui. Então vai cortar um plano aqui na região em laranja, vai formar que tipo de tomografia, que tipo de secção, né? Quer dizer, nós vamos passar um plano ali, esse plano vai cortar, vai formar uma curva, essa curva é chamada linha de contorno, e vai ser uma curva onde todos os pontos dela têm o mesmo valor. Ou todos os pontos vão ser iguais a 8, ou todos os pontos vão ser iguais a 7, entre outros. No caso, eu programei essa figura aqui para a gente analisar essas situações. Então nós temos 3 planos aqui cortando, seccionando a superfície. Vamos olhar de perfil novamente. Então estão aqui os planos, cortando em perfil aqui. Eles vão cortar sempre na mesma altitude, afinal de contas é um plano paralelo ao chão, paralelo ao plano XY. Então esse primeiro plano aqui, o mais alto, ele corta na altura 8. Quer dizer que essa curva formada aqui, dá a entender que ela é um círculo, se a gente olhar de cima vai parecer bem um círculo, uma circunferência, melhor dizendo. Então todos esses pontos da circunferência vão ter o mesmo valor, 8. E é isso que a curva de nível faz, ela sintetiza essa ideia e projeta lá no chão, lá no XY. E aí o que geralmente a gente tem é essa informação, só o que está aqui no plano XY. Essa curva em amarelo é uma curva que determina todos os pontos com altura, com o valor 8. A curva em verde é uma curva, essa aqui, né? Ela determina todos os pontos de altura 6. A curva em azul, ela determina todos os pontos com altura 4. Então, se nós olharmos só para o chão, com essas curvas de nível aqui, nós vamos saber exatamente qual o valor da função f de xy para qualquer valor de x que pertença àquela curva ali. Eu vou acrescentar um código aqui para que a gente perceba esta curva definida pela interseção do plano
com a superfície, chamada aí a linha de contorno. Rodando o código, nós temos aqui a nossa superfície com alguns planos interseccionando, e aí aqui a linha de contorno, que é o resultado da interseção desse plano na altura 8 com a superfície. Esse resultado aqui na posição, na altura 8, ele é chamado linha de contorno. Projetado lá no chão, no XY, ele é uma curva das curvas de nível. Então representa uma curva no plano XY, que nos refere aos pontos da superfície de altura 8. Uma observação importante que diz respeito ao nosso segundo objetivo é compreender que por mais que essa superfície tenha esse aspecto circular, ela está desenhada em cima de um domínio retangular. Quer dizer, esse domínio é esse retângulo aqui com x variando de -2 a 2 e y variando também de -2 a 2. Quer dizer que é importante a análise de domínio para que nós saibamos exatamente qual é a fronteira da superfície. No caso, a fronteira da superfície não é um círculo aqui embaixo, mas sim esse retrato formado por diversas, digamos, parábolas com concavidade voltada para baixo. Em verdade, nós temos 4 parábolas voltadas para baixo, né? Nós temos uma parábola na frente, no lado esquerdo, no lado direito e uma atrás. Como que fica essa análise? Como que a gente descreve a superfície? Como que a gente descreve principalmente o domínio? Então a gente vai fazer agora uma análise manual novamente para entender essa situação. Quer dizer, vamos considerar a superfície que nós estávamos estudando até agora, 9 menos x² menos y². A gente já sabe que essa superfície ela tem esse aspecto de paraboloide circular. Quer dizer, é uma superfície desse jeito aqui, parece um chapéu, né? E essa característica arredondada dela só vai ser vista se o domínio for essa região circular aqui. Se o nosso domínio for retangular, vai ser uma região formada, vai ser uma superfície formada com esse formato aqui. Diversos outros domínios podem ser definidos conforme uma aplicação, conforme a realidade de um problema. Então imagine que, considerando essa superfície, nós tenhamos aqui um domínio previamente definido, dado como sendo a região limitada no primeiro quadrante e limitada pela reta 2x mais 3y igual a 6. Quer dizer, como é que fica isso? Quer dizer, nós temos o sistema cartesiano, eixo x, eixo y, nós temos essa reta aqui, é a reta que passa por x igual a 3 e y igual a 2, portanto essa reta vai ter mais ou menos esse traço aqui. Limitada no primeiro quadrante, refere-se a essa região. E a grande pergunta é, como nós caracterizamos esta região aqui que define o domínio da função? R é igual a alguma descrição matemática. Qual é? Na literatura você vai encontrar 2 tipos, principalmente, de descrição de domínio. Região do tipo 1 e região do tipo 2. Quer dizer que esta região aqui, ela é caracterizada como sendo o x começando num ponto, num número e terminando em outro número, e o y começando numa determinada função, que depende de x, e terminando numa outra determinada função, que também depende de x. Então, esta aqui era a caracterização do tipo 1. Mas também você vai encontrar caracterizações do tipo 2, que referem-se aqui ao y começando e terminando em um certo número e o x começando e terminando em uma determinada função. Mas agora o x depende do y. Então, o x é uma função de y, começando numa função em y e terminando em uma função em y. O y, por sua vez, começa em um determinado número e termina em um determinado número. Essas são as 2 principais formas de representar uma região. Qual delas se aplica nesse caso? Será que uma delas somente? Ou será que as 2? Para isso, nós vamos relacionar o tipo 1 aos cortes verticais. Como assim?
Então é como se a gente fizesse um corte vertical numa posição genérica x, e aí nós observamos que esse x, esse corte, começa aqui no valor do A e termina o último corte aqui no valor do B. Nesse caso, o A vale 0 e o B vale 3. Quer dizer que esta região pode ser dada do tipo 1, como o x começando em 0 e terminando em 3. Para o valor do y, nós vamos ter o y começando e terminando em quais quantidades, em quais números? Vamos aproximar aqui e vamos perceber o seguinte. Uma vez que nós estipulamos esse x, o y ele tem que variar desse início aqui até essa quantidade aqui. Então, o y começa nesse ponto que é 0 e termina nesse ponto que é o próprio y. Só que esse y é determinado por essa conexão de x conectado com y. E a conexão entre x e y é estabelecida pela equação da reta, uma vez que a equação da reta é que define essa conexão. Quer dizer, quem é o y? O y é igual a 6 menos 2x, tudo isso dividido por 3. Então, o x nessa posição determina y começando em 0 e terminando nessa quantidade aqui que depende de x. 6 menos 2x, tudo isso dividido por 3. Observe que essa relação, essa quantidade y, não depende da posição do x. O x poderia estar aqui, ou poderia estar lá no final, ou em qualquer outro lugar, desde que desse início até esse final aqui. Se porventura o x estiver aqui, qual é o valor ou a variação do y? O y começa nessa quantidade também e vai até essa quantidade aqui. Então esse é o valor da variação do y. Começa em 0 e termina nessa quantidade y. Essa quantidade y aqui também é dada pela mesma fórmula. 6 menos 2x sobre 3. A única coisa que vai mudar é o valor do x, já que agora o x está nesta posição aqui. Mas isso tudo nós não precisamos ter preocupação, uma vez que essa fórmula aqui, essa conexão entre x e y, já carrega toda essa informação. Então o que a gente precisa sintetizar é que a variação do x vai de 0 até 6 menos 2x sobre 3. Quer dizer, a variação do y é de 0 até 6 menos 2x sobre 3. Se nós analisarmos agora essa região aqui, fazer uma análise no sentido contrário, quer dizer, se nós tivermos essa descrição aqui, o desenho dela será exatamente a região R que nós estamos tratando. Nós também podemos analisar esta região como do tipo 2. E o tipo 2 é caracterizado por corte horizontal. Ou seja, nós vamos pegar essa região aqui, vamos fazer um corte horizontal numa posição genérica y. Então aqui nós vamos ter um y genérico batendo nessa quantidade e conectado a esse x. Então o y vai variar agora desse menor valor até o maior valor, que é esse aqui. E esse maior valor a gente conhece, é 3. Então agora o y começa em 0 e termina em 3. Então a gente vai sintetizar isso aqui. E o x? O x ele começa nesta quantidade aqui e ele vai percorrer tudo isso aqui, até essa quantidade. Então o x começa em 0 e termina nessa quantidade, mas essa quantidade eu não sei, vai depender do valor do y. Só que essa dependência está concretizada na equação da reta. Então aqui quem é o x? O x é igual a 6 menos 3y, tudo isso dividido por 2. Esse é o valor do x máximo, né? Ele começa em 0 e termina nessa quantidade. Então a gente sintetiza aqui que o x também começa em 0 e termina em 6 menos 3y sobre 2. E essa é a caracterização da região, a mesma região, só que aqui nós temos uma caracterização do tipo 2, onde o y começa e termina em um número fixo e o x começa e termina em funções que dependem do valor do y assinalado no corte. E a questão é o seguinte, onde é que esse domínio entra no nosso problema? Como que ele interfere no nosso problema? Então nós temos o nosso paraboloide, e esse paraboloide tem mais ou menos essa estética se o domínio fosse essa região circular. Ela não é essa região circular.
Nós vimos que o nosso domínio é essa região aqui que começa em x igual a 3, quer dizer, começa x igual a 0 até 3, e o y de 0 a 2. Como esse raio aqui é 3, então o x começa exatamente em cima da circunferência, mas o y não, o y ele vem só até aqui. Quer dizer, essa região em cima é o nosso domínio. É como se esse prisma triangular aqui cortasse toda a superfície, então ela vai cortar mais ou menos nesse topo aqui, e não vai ter mais essa estética toda arredondada. Então vai cortar nessa região e vai formar aí uma estética diferenciada, né? Então aqui vai ter mais ou menos uma parábola nesse plano aqui. Atrás corta também no estilo de uma parábola aqui. E no lado esquerdo, quer dizer, nesse fundão aqui, também vai ter um estilo de parábola. Então só esse topo aqui é que é de fato a superfície. É uma análise muito parecida com o que a gente estava observando no software, onde o paraboloide tinha mais ou menos essa estética aqui, né, com um aspecto de 4 parábolas em suas bordas. Né? Por quê? Porque aqui o domínio era retangular, e aí é como se tivesse esse prisma cortando a superfície. Agora nós temos um prisma triangular cortando a superfície e vai gerar algo muito parecido com essa aqui. Só que ao invés de ter 4 parábolas apontando para baixo, nós vamos ter só 3. Segundo exemplo, considere aí uma superfície qualquer, z igual a f de x, y, mas essa superfície está definida no domínio, determinado pela região entre as curvas. Então eu tenho duas curvas. Aqui a gente volta para o cálculo A, onde nós tínhamos y igual a f de x, que determina uma curva no plano xy, e nós vamos entender então que a região entre essas curvas pode ser caracterizada do tipo 1, do tipo 2, ou será que não importa, a gente pode escolher qualquer tipo. Fica assim. Quer dizer, nós temos uma parábola voltada para cima, com raízes mais e menos 1. Nós temos uma reta decrescente que passa pela origem e cruza em 2 pontos a parábola. Esses 2 pontos nós a priori não conhecemos. Vamos atribuir nomes às quantidades x, a e b. As quantidades y a gente vai chamar de c e de d em ordem. O que nós precisamos conhecer aqui? Primeiro, nós vamos identificar ou um corte horizontal ou um corte vertical. Como é que a gente decide isso? Analisando um pouquinho antes de começar a fazer conta. Por exemplo, se eu fizer cortes verticais, é interessante que todos esses cortes estejam em um determinado padrão, possuam um determinado padrão. Quer dizer, o começo de cada corte seja sempre o mesmo e o final de cada corte seja sempre o mesmo. Nos cortes verticais isso acontece. Todos os cortes começam aqui nessa função que é a função parábola e terminam na reta. Começa na parábola e termina na reta. Então todos eles possuem esse padrão. Se nós analisarmos os cortes horizontais, nós não vamos observar um padrão para todos eles. Por exemplo, o primeiro corte, se eu começar aqui, começo aqui e vou fazendo cortes horizontais. Todos eles têm o mesmo padrão até aqui, até nesse ponto C, até nessa altura C. Por que só até aqui? Porque todos eles começam na parábola e terminam na reta. Começa na parábola e termina na reta, aqui também. Mas passou, quer dizer, nessa região aqui embaixo, um corte vai começar na parábola e vai terminar na parábola. Quer dizer que isso aqui é uma situação um pouco mais delicada. Não que não possa ser feito, mas é uma situação mais delicada e geralmente a gente evita esse tipo de situação, optando aí então por cortes verticais. A descrição da região utilizando cortes verticais vai ficar assim. A gente seleciona um X arbitrário, o corte está aqui. Esse X, para varrer toda a região, para cobrir toda a região, ele vai ter que começar nesse valor do A e vai ter que terminar nesse valor do B. Infelizmente, nós não temos ainda esses valores, mas já já a gente vai calcular. A região R é dada como x variando de A até B. Já observamos que é uma descrição do tipo 1. E o Y, ele começa e termina de onde? Para onde? Então, nós temos o Y começando aqui, nesse ponto,
determinado então pela parábola, e terminando nesse ponto, determinado pela reta. Então o y começa em x² menos 1 e termina no y da reta, que é menos 3 sobre 2 vezes x. A descrição está praticamente concluída. Resta-nos apenas os valores de a e b, que geometricamente são os pontos de interseção entre as curvas. E pontos de interseção entre curvas são determinados matematicamente pela resolução do sistema formado pelas equações destas curvas. Ou seja, nesse caso, pelas equações y igual a x² menos 1 e y igual a menos 3x sobre 2. Então, no momento que nós resolvermos esse sistema, nós vamos ter exatamente os valores de a e b. Para resolver esse sistema, a gente pega x igual a x, o x de uma equação com o x da outra equação, ou pode ser feito y igual a y. Eu prefiro pegar y igual a y porque o y já está isolado para todas as duas equações. Quer dizer, o y de uma equação é igual ao y da outra equação. Isso aqui vai dar origem a uma equação quadrática, que pode ser resolvida por Bhaskara, resultando em dois valores, que são exatamente os valores de a e b que nós precisamos. Bom, vamos lá. Então fica x² mais 3x sobre 2 menos 1 igual a 0. Aqui nós vamos trabalhar com fração. Então uma dica é você multiplicar tudo por 2 antes, porque aí nós não vamos trabalhar com frações. Nós vamos obter a mesma equação quadrática escrita como 2x² mais 3x menos 2 igual a 0, que vai ter as mesmas respostas para os valores de x. Então nesse caso, delta é igual a 9 menos 4 que multiplica 2 e menos 2, portanto delta é igual a 9 mais 16, 25, e aí os valores de x serão menos 3, mais ou menos 5, tudo isso dividido por 4. Portanto, nós temos um valor de x, menos 8 sobre 4, que é menos 2, e o outro valor de x, que é mais 2 sobre 4, ou 1 sobre 2, 0,5. Desses dois valores, qual deles é o a, qual deles é o b? É só analisar lá no gráfico, nós sabemos que o valor do a é o menor, porque está mais à esquerda. Então o a vale menos 2 e é o b que vale o 1 sobre 2. Então nós vamos concluir com a descrição da região, simplesmente reescrevendo os valores de a e b agora com os seus valores exatos. Então o x varia de menos 2 até meio e o y varia de x² menos 1 até menos 3x sobre 2. E o problema está resolvido. E aí, para finalizar, nós temos esse terceiro exemplo. Descreva a região limitada pela curva de equação x² mais y² igual a 9. Essa curva aqui, ela representa a equação de uma circunferência de raio 3. Então, o raio ao quadrado está do lado direito aqui, portanto, o raio vale 3. Quer dizer que é uma circunferência que bate em mais e menos 3 no eixo x, bem como no eixo y. Então nós temos basicamente esse aspecto. Como é que a gente determina, como é que a gente descreve essa região toda, né? Esse exemplo é um exemplo típico, clássico, para determinar uma região que ela é simultaneamente do tipo 1 e do tipo 2. Quer dizer que nós estamos livres a escolher se limitamos o x de um número a outro e o y fica de uma função para outra função, ou o contrário, se o y varia de um número a outro número, e o x começa numa função e termina numa outra função. Eu vou optar por escrever essa região como sendo uma região do tipo 1. Portanto, automaticamente eu me refiro a um corte vertical, numa posição genérica x. Esse x, sendo genérico, ele varia do primeiro corte, que começa aqui em menos 3, até o último corte, que é o mais 3. Portanto, a gente já sabe que essa região R é caracterizada com o x variando de menos 3 até mais 3. Mas e o y? Como varia o y? Essa situação é uma situação muito parecida com a parábola no caso anterior. Naquele finalzinho da parábola, onde nós percebemos que o y começava e terminava na mesma parábola. Não começava numa função e terminava em outra função. Essa análise aqui é bem parecida. Se nós observarmos, para esse x aqui pré-estabelecido, pré-determinado, o y começa aqui, nessa quantidade, e termina
na quantidade aqui em cima. Se eu pegar um outro valor de x, esse aqui, o y começa nessa quantidade e termina nessa quantidade aqui. Só que as duas quantidades, tanto do começo quanto do final, diz respeito à mesma curva, x² mais y² igual a 9. Porém, se nós isolamos a variável x, nós vamos perceber que existe uma diferença nesse ponto inicial para esse ponto final. Então vamos fazer isso, vamos isolar o y e ver o que acontece. Nós sabemos que x² mais y² é igual a 9. Portanto, o y² é igual a 9 menos x², e, portanto, o y é igual a mais ou menos a raiz quadrada de 9 menos x². Esse mais ou menos tem uma importância enorme, porque nós temos duas curvas aqui. É isso que está me dizendo, que eu tenho uma curva que é com mais, portanto, mais raiz de 9 menos x², e nós temos uma segunda curva, que é y igual a menos raiz quadrada de 9 menos x². Onde estão essas duas curvas? A curva que tem o sinal de menos é a parte onde o y é negativo. Perceba, y é igual a menos esta quantidade aqui. E o resultado dessa quantidade é sempre positivo. Faça qualquer teste. Raiz quadrada de qualquer número, o resultado é positivo. Com o sinal de menos na frente, o resultado total vai ficar negativo. Quer dizer que esta curva aqui é a curva onde todos os valores de y são negativos. Ao contrário da primeira curva, onde o resultado do y é sempre positivo. Então, se nós observarmos no gráfico, onde estão localizados todos os pontos onde o y é negativo? Está aqui, ó. Então, é essa parte aqui da circunferência que é dada por y igual a menos raiz quadrada de 9 menos x². A parte superior dessa circunferência é a parte positiva do y. Quer dizer, a parte de cima é dada por y igual a mais raiz quadrada de 9 menos x². Então, nós temos duas curvas, duas funções para determinar por uma circunferência. Pois bem, o que significa então? Significa que o y ele começa nessa curva de baixo, menos 9 menos x² em raiz quadrada, e termina nessa curva de cima, mais raiz quadrada de 9 menos x². E com isso a gente termina a descrição da região formada por essa circunferência toda aí. Essa descrição aqui vai dar origem exatamente à circunferência de raio 3, com todos os pontos interiores a essa região aí. Então, pessoal, essa é a aula de hoje, falando principalmente sobre dois objetivos. A descrição algébrica do domínio de uma função, daquela região R que está no plano XY, e o outro objetivo, que é analisar superfícies através de linhas de contorno e curvas de nível. Nós utilizamos softwares para ajudar na visualização, que você também pode treinar. Você pode utilizar vários softwares. Alguns são GeoGebra, que é um software gratuito. O outro software que é o Wolfram Alpha, que é disponível online, e você também pode utilizar para aprimorar esse conhecimento. Tem diversos problemas propostos para vocês treinando tudo isso. Vejo vocês na próxima aula. Até lá!